Fala família, Devanil que vos fala aqui. Queda trágica do dólar. Foi culpa do copy trade? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a situação que ocorreu na quinta retrasada de 80 pontos de queda do dólar, de uma forma muito mais aprofundada, com todas as nuances e os detalhezinhos de mercado, de estrutura de mercado, para um cara que conhece muito de mercado, que é esse cara aqui, vocês já estão vendo, que é o André Hanna, beleza? Então se você gosta disso, fique comigo até o final desse vídeo, que o conteúdo vai ser muito bacana, muito legal, e você provavelmente vai aprender muito aqui, tá bom? Então, dito isso, vamos pro vídeo. Muito bem, pessoal, esse cara, André Hanna, é alguém que eu já conheço há bastante tempo aí, desde os 9 anos que estou no mercado. Ele é alguém que eu já acompanho há bastante tempo. Ele estava meio sumido, porque ele tinha sociedade com outro aí, vendedor de copy trade, e que ele se separou justamente pela divergência de ideias, acredito eu que seja esse o motivo. Mas é um cara muito bom e assim, e que entende muito de fluxo e entende de estrutura de mercado, porque ele também já foi de mercado, trabalhou em bancos e institucional. Então, é um cara que entende de microestrutura, estrutura e microestrutura de mercado, com uma profundidade assim como poucos que eu conheci, sabe? Então, eu acho que é bem interessante a gente analisar esse vídeo dele aí. Eu vou passar basicamente tentar dar um resumo breve aí sobre tudo que ele fala, que muita gente, principalmente os mais novos, não vão entender a linguagem que ele está falando, tá ok? Beleza? Então, dito isso, vamos aqui pro vídeo. Tomei esse evento aí, né? Tomei a liberdade, né, de chamar de mini flash crash, tá? Para quem não sabe, flash crash aconteceu, se não me engano, 6 de maio. Então, pessoal, só já resumindo aqui, o que ele vai falar agora é sobre um evento flash crash que aconteceu na Bolsa Americana em 2010, 6 de 5 de 2010. E um breve resumo é sobre um cara que deu uma ordem, né? Provavelmente a gente não sabe quem, deu uma ordem, ligou um, um robô de baixa frequência, low frequency, que o cara precisava comprar ou vender naquele preço, só que o mercado já estava escasso. Era tarde, o mercado já estava com pouca profundidade, ou seja, tinha pouco lote na tela. E aí, o cara precisava comprar muitas ordens, ou vender muitas ordens, ok? E o que aconteceu? Essa ordem desencadeou um efeito em cascata, um efeito em cadeia. Os market makers, que é a galera que dá liquidez para o mercado, retirou as ordens da tela, e esse cara foi consumindo o preço a mercado para baixo. E a galera que estava com stop posicionado na tela também foi estopado. E, consequentemente, o mercado todo ruiu. O mercado todo foi para baixo, tá? Então, esse cara provavelmente precisava comprar, precisava estopar, né? E fez com que o mercado desabasse. Esse evento aí, antes desse evento, o maior tinha sido numa década de 80, se não me engano, Segunda-feira Negra. A galera chama de Segunda-feira Negra. Beleza? Então, só para fazer um breve resumo sobre o que ele vai falar. E quem quiser, vai lá no canal dele, acompanha o vídeo, assiste o vídeo por inteiro. Eu vou aqui me, me posicionar só referente ao que nos interessa. Realmente o que nos interessa, que é sobre o copy trade aí de quinta-feira retrasada, beleza? Então, dito isso, a gente vai avançar um pouquinho aqui. Aqui. Era 6 da tarde no mini dólar aqui no Brasil. Esse é o evento origem. E qual que é o evento origem? O que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu nessa quinta-feira, 6 da tarde, no mini dólar aqui no Brasil? Vem para a tela aqui. Bom, aqui eu tô mostrando aqui um gráfico, né, de 1 minuto, tá? Poderia ser de P, poderia ser qualquer coisa, para mostrar a magnitude. O mercado saiu aqui, né, dentro de 1 minuto ali, 5.491, meio mais ou menos, pô, foi entrar em leilão lá, bateram a 5.411, pô, mas tudo bem que saiu pouco lote ali embaixo, no 11, mas pô, perto do 20 saiu bastante. Então 80 pontos no mesmo milissegundo, a gente vai ver um pouco aqui depois, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, ó, óbvio, tá, lá, e a gente vem aqui, e não gosto de ficar citando nomes, então eu só vou mostrar aqui, né, por cima, tá, o copy que provavelmente gerou essa queda, tá? Então vamos lá, tá?
o que provavelmente gerou essa queda, tá? Isso não era uma informação que dava para se saber antes, tá? Mas o que rolou, provavelmente, eu não gosto de ficar citando nomes, mas foi um stop desse copy trade aqui. Tá? Quando você abre aqui, né, que mostra a informação, chama atenção. Eu já estava monitorando esse copy, apesar de ter pouca gente seguindo, né, 183 pessoas, o tamanho do lote de 1 a 500 contratos, tá? E falando que não tinha que alavancar, né, chamava atenção. Tá? E fala um pouquinho da estratégia, por aí vai, tal, parâmetros. 30 de loss e 30 de gain por dia. Eu não gosto nem de usar essas palavras. Né? Falou loss, gain e banca. Cara, isso já me dá um asco, mas tudo bem, vai, vamos lá. E o que chama atenção é que a performance era muito boa, né? Um negócio meio reloginho desde fevereiro, né? Subindo, em valores expressivos, né? Chamava atenção, você falava, cara, não tem como tirar proveito disso e tal, ok, né? Pô, ok, tá lá. E rolou, né, em alguns grupos, de que pô, os seguidores, né, perderam muito dinheiro. Teve cara que perdeu 400 e poucos mil reais, cara que perdeu 100, cara que perdeu 30 e por aí vai. E aí rodou a informação de que pô, foram 30 mil contratos que foram estopados no final do dia, exatamente às 6 horas 0 minutos, né? 6 horas 0 minutos e 20 milissegundos. Ali, aparentemente, algumas corretoras aparentemente, tá? Bateu o horário de stop compulsório, né? Que para você passar posicionado, uma coisa é o dinheiro de margem para você operar intraday, que é um valor, né? E que é a margem exigida pela corretora. A outra é para você dormir posicionado. E esses stops não dormem posicionado, pelo menos esse aqui, tá? E aí, pô, chega numa hora, algumas corretoras é 5h45 para futuros, outras 6 horas, e não tem um horário exato para não ficar muito previsível. Mas aparentemente, essa estratégia estava comprada, e muito comprada, às 6 horas da tarde, e entrou um stop compulsório dessa galera. Não é uma quantidade muito grande, 180 pessoas, perto dos maiores copos da Bolsa, com 5, 6 mil pessoas, mas a quantidade de lote é muito grande. Foram aparentemente 30 ou 34 mil contratos levados a mercado, para estopar a mercado. Tá? Então, assim, onde a gente olha isso? Tá? Vem aqui, vou maximizar isso aqui, que é o Times and Trades, tá? E coloquei aqui na ordem original, tá? E você olha aqui em cima, já estava um pouco abaixo, né? 5.488. Eu não consegui voltar pela aba negócios. Eu provavelmente vou conseguir voltar um pouco mais aqui. 5,58, né? Aparentemente esse stop entrou 6 horas, 0 minutos e 20 milissegundos. Aparentemente. Tá? Você não tem um movimento muito expressivo aqui, né, no 5,92, desculpa, 5,493. Até aqui você não tem nada muito diferente, você tem agressão de compra, né, não tem cara ainda de ter entrado alguma coisa muito atípica, de ter tido um evento origem, a não ser essa agressão da Ágora aqui, tá? Um pouco mais expressiva. Tá? Pode ter sido? Pode, o evento origem, mas eu sou mais propenso a acreditar que foi um pouquinho mais para frente, ali perto, né, das 6, um pouquinho mais. Por que eu falo isso? Porque você tem uma sequência de agressão de venda e depois um pouco de agressão de compra. Isso é meio normal. Diferente de quando entra um stop que só vem para um lado, só vem agressão para um lado. Que é o que parece que acontece a partir daqui. Tá? A partir das 6 horas, 0 minutos. E aí começa a ter um pouco mais de agressão só para um lado. Tá? E 20, não chegamos no 20 aqui, no 20 milissegundos, aqui estamos 7. Pessoal, para quem é iniciante, é leigo, ainda não entende vocabulário do mercado, agressão é quando você compra direto ao mercado, quando você não posiciona a tua compra ou a tua venda na tela, quando você não deixa lá ela parada esperando ser agredida, esperando o preço chegar. Quando você compra já no botãozinho direto ao mercado, ou vende direto ao mercado, tá bom? Um outro ponto aqui é que assim, pessoal, fluxo é melhor do que gráfico, cara, não tem melhor ou pior, tem que funciona melhor para cada um. E mesmo com fluxo, isso aqui não era possível, é possível ver a olho nu isso aqui. Tudo que ele está falando agora, você lendo fluxo também não ia conseguir ver, tá? Porque foi em 1 milissegundo que tudo isso aconteceu. Tá?
Então, dito isso, a importância de você não estar alavancado demais operando no mercado. Negócio. Vamos ver. Pressão de compra. Vai ser o caso. 16. Aqui vai chegar. E aí você começa a ter uma sequência de agressão de venda um pouco mais forte, né? O preço já está no 4,89. Tá? E aqui no 20. Tá? Aqui, 6 horas e 20 milissegundos. Aqui você começa a ter um desencadeamento de sequência de venda, de agressão de venda, óbvio, só dá para perceber depois. Só que é meio milissegundo, teu olho nem dá para ver. E aí o mercado embala numa sequência direto, venda, 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 agressão de venda, 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 no mesmo milli, quase no mesmo milissegundo. Tá? O que é agressão de compra? Aqui 1, 2 lotes, quase nada, né? Venda, 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 né? Mesmo, não saiu ainda dos 20 milissegundos aqui, tá? E o mercado caindo, né? 85, e aí vai indo, você vai ver que aqui, né? O mercado vai embora lá para o 11 lá embaixo, tá? Não dá para a gente ficar reconstruindo aqui, né? Cai, ó, uma sequência absurda e não sai do mesmo milissegundo aqui, ó. Quase tudo no mesmo milissegundo. E um monte de ordem de corretoras distintas, né? É isso que se associa a um flash crash. Você tem aí, não é uma ordem única que foi lá e varreu o mercado do 490 aqui dólar para o 411, né? Do 80, né? Do 90 para 11. Não, foram várias ordens, são ordens distintas, de corretoras diferentes, RLT no meio, com um pouquinho de agressão de compra, mas muito pequena no meio do caminho, e o preço caindo no mesmo milli, quase no mesmo milissegundo. Tá? Um desencadeamento de ordens que uma, sim, provavelmente veio em stop, a outra teve que stopar, bateu, né? Voltando aqui para a tela, né? Provavelmente veio uma sequência, uma leva de stop, tá? Compulsório de corretora. Na hora que bate o milissegundo ali, opa, a outra conta pode estar batendo ali perto dos 80% do patrimônio no dia, stop compulsório nela também, né? E o próprio COP, a própria conta sinal pode ter estopado, tá? E aí você gera, né, ordens, que eu já expliquei no vídeo anterior, né, falando sobre COP Trade ali, né, como é que funciona, tá? Mas é uma conta sinal. Então, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, quando ele fala que uma ordem sobre stop compulsório, que uma corretora está zerando, daí já vem e desencadeia de outra corretora também stopar, o stop compulsório nada mais é do que assim, você tem uma margem na tua corretora, sei lá, de R$1.000. E quando ela chega a 70% da tua conta, algumas corretoras trabalham com 80%, outras com 60% e algumas até menos. Se você não tiver mais margem, e se tiver no horário de stopar, que assim, eles têm um horário limite antes de finalizar o pregão para estopar todas as ordens. Caso você não tenha margem para pousar posicionado. Por exemplo, tem corretoras que, para mini índice, exigem R$4.000, R$5.000 por contrato, para você dormir posicionado. Caso você não tenha isso, tem lá na conta R$500, R$1.000, eles vão te estopar compulsoriamente, tá? E vão te cobrar por isso, a mesa vai te estopar. Então, esse stop compulsório é isso que acontece, tá? E atrás desse stop compulsório vem outras, né? Se você está estopando, já não tem liquidez no book, não tem liquidez no mercado. Você está estopando compulsoriamente, os stops que estão abaixo, as pessoas que estão com stop posicionado abaixo vão ser estopadas também, e outras corretoras conjuntamente, entendeu? Por causa da volatilidade do mercado. As próprias corretoras, mesmo que não for horário de fechamento, as outras corretoras também, o departamento de risco também estopa as ordens dos clientes para não ficar à mercê da oscilação do mercado, da volatilidade do mercado. Beleza? Então, dito isso, vamos para frente. Ela é simulada, não vai ordem para o mercado. E aí os seguidores, os 180 seguidores, são escolhidos por ordem randômica para quem que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto a ser enviadas as ordens. As ordens não são enviadas 100% ao mercado, é um híbrido entre pôr ordem na tela, não ser executado, passa um tempinho, que a gente não sabe qual é o tempo exato do algoritmo da Nelogica, e aí agride.
põe, tenta vender, não consegue, agride, por aí vai. Então, assim, pode ter sido um desencadeamento de uma série de coisas. O próprio stop do COP, pode ter sido o stop compulsório da corretora, o evento origem, ou uma série de tudo isso que foi lá e catalisou isso acontecer. E num horário que usualmente 6 da tarde, a liquidez está ficando escassa. Aqui tem uma coisa, tem um ponto, né? Em ações, quanto mais perto do fim do dia, mais liquidez, mais profundidade você tem, mais fácil é você executar um lote grande. Em futuros é inversamente proporcional, é o contrário. Quanto mais perto do fechamento, menos profundidade você tem, menos quantidade de lote para dentro da fila você tem, até porque você não tem ordem válida até cancelar em BMF, em bolsa, tá? Em futuros. As ordens morrem no final do dia, elas não são válidas até amanhã, ou até cancelar, ou até uma data como em Bovespa, que elas ficam lá. Então você tem uma tendência natural a ter muito mais ordem, a ter ordem que dorme, né? Ordem limitada que dorme em ações, e você, em ações, em opções e tal, mas em mercado futuro não. Chega no final do dia, puf, zera tudo. No dia seguinte, as ordens, né, todas limitadas, são canceladas. Então, no final do dia, essas ordens vão ficando mais escassas, então a profundidade é naturalmente menor. Então, foi uma sequência que não dá para saber, de novo, se foi a própria conta sinal que estopou, tá? E aí veio a sequência de cópia ali estopando 200, 300 contratos cada um. Quando você vem para a tela aqui, você percebe algumas agressões no ordem original muito compatíveis com o que 200 contratos, 194 contratos pela XP e pela BTG, 200, 300 e poucos contratos. Você percebe ordens muito compatíveis com o tamanho médio que esse copo estava operando, tá? Claro, você só percebe isso depois, não serve para nada isso na hora, né? Na hora teu olho nem enxerga, tá no mesmo milissegundo. Só estou querendo dizer que não dá para saber com clareza qual que foi o evento origem, né? Se foi, tá, o COP estopando ou stop compulsório da corretora ou ambos em conjunto. E o que eu quero dizer com esse vídeo todo aqui, tá? Que, né, além daquele problema que eu falei no vídeo anterior de COP, que eu vou deixar aqui embaixo, né, o link dele, que vale a pena assistir para quem não assistiu, que é o problema do slippage, né, que é, a conta sinal vai pagar 1 no dólar, tá? E, o slippage, né, que não é o spread, é o slippage, que é quanto que cada seguidor desse copy, a que preço esse cara vai conseguir comprar? Vai conseguir comprar um? Não vai. Vai conseguir comprar um e-mail, a dois? Um ou outro sortudo vai, mas a ordem é aleatória. O que é sortudo hoje é vazarado amanhã. Então, eu já falei no vídeo anterior, né, pessoal, sobre copy, exatamente sobre isso que ele está falando agora. Que um dos problemas do copy com muita gente e com muito lote é isso dos dois, né? Ou com muita gente e pouco lote, ou com pouca gente e muito lote, ou muita gente e muito lote. Tá? Você vai ter esse problema da slippage. Então, dificilmente você vai conseguir comprar no mesmo preço que a conta sinal. Tá? Então, resumidamente, é isso que ele está falando. Tá bom? Vamos avançar aqui para frente, que é o que a gente quer saber. E, fora a questão do slippage, você tem uma questão que eu cito, né, em outros, que eu uso até de maneira favorável, tá? Que é de posição técnica. Tá? Você, quando está em grupo, tá? Quando as pessoas estão, especialmente num copy desse, tá? Que elas estão agrupadas numa quantidade muito grande, 30 mil contratos, é muito vulnerável para intraday, é muita fragilidade. Mesmo muito menos do que isso já é frágil. Tá? 30 mil contratos é muito frágil. Esse copy está muito exposto hoje. Tá? Não é à toa que eu já nem vi ele hoje aqui. Obviamente ele está lá, mas chamou margem, estopou, deve ter estopado na maioria, 80 ou 100 pau de margem para poder operar igual, que é de 1 a 500 contratos. Né? E eu não vou entrar no detalhe, depois um dia eu posso gravar um vídeo, né, de como é que se avalia pela linha do PNL o que pode ter por trás daquela estratégia. Se aquela estratégia tem martingale ou não, se faz médio ou não, dá para ter uma ideia, não dá para ter convicção, mas dá para ter uma ideia. Essa fazia médio. Médio, pessoal, para quem é iniciante ainda não sabe sobre o mercado médio ou martingale, você entrar no mercado, comprar a 100, o mercado cair para 90, cair para 80 e você no 80, no 90 comprar mais. Cair para 60, 50, 40 e você comprar mais. Isso é médio. Então você vai diminuindo o seu médio. Por quê? Você espera que a partir do momento que o mercado
dê um respiro ou volte um pouco, você já consiga voltar para ter lucro, entendeu? Só que se você pega o mercado como foi o mercado da quinta retrasada, que ele só caiu, que ele praticamente não respirou, você quebra. Não importa quanto dinheiro você tem na conta, você quebra. Entendeu? Se você tiver alavancada, claro. Se não tiver alavancada, não, né? Quem estava operando aí, quem tinha uma conta de 100 mil reais, estava operando com 2 contratos, não quebrou. Só que esses copies vendem justamente a facilidade e o dinheiro alto e rápido. E isso não existe no mercado financeiro. Então eu estou aqui há 9 anos, eu sei disso, que isso não existe. Mas eu só sei disso porque eu estou aqui há 9 anos e já passei por tudo. A grande maioria que está entrando agora, que tem 2, 3 anos de mercado, acredita que ainda é possível, assim como eu também acreditava. Foi 5 anos perdendo grana e acreditando que eu ia conseguir fazer o jogo virar, ia mudar. Então ganhava lá 2 dias, uma conta de 5 mil, de 10 mil reais, fazia no dia 2 mil, 3 mil, 4 mil, falava, agora vai. E em sequência quebrava. Por quê? Porque não tem segurança, você não tem possibilidades de conseguir isso no longo prazo. Tá? Você conseguir performar dessa forma no longo prazo. Beleza? Então, dito isso, continuamos. É médio. Sim, mas aí, como que se descobre isso, né? Precisa acontecer esse evento, e eu mostro isso em outro vídeo. A questão é, quando você está em grupo, especialmente em grupos muito grandes, você está sujeito ao jogo de quem joga grande. E aí que tá. Isso é uma coisa que é muito difícil, né? De quem não passou por isso, quem não vivenciou, ou não teve contato com gente do mundo institucional, não tem ideia de como é que é esse jogo. Especialmente no passado, quando você tinha tesourarias muito fortes, que hoje estão mais enfraquecidas, hoje o que era os caras aqui, tesouraria viraram assets, e aí esses caras têm um poder um poder muito menor de fazer isso. Mas a briga de intraday, tirando que o cara, óbvio, ele olha fundamento e por aí vai, mas o fundamento ele serve para você construir uma banda de não interferência do preço. O preço ele pode estar no dólar, né, ou no índice, ele pode estar, sei lá, ele está num preço. Ele pode estar, o índice, 100 e 200 pontos para cima ou para baixo. Estou chutando aqui. Que fundamentalmente não muda absolutamente nada e tecnicamente você não envolve arbitragem, você não dá preço para o cara do cash and carry fazer lote infinito contra você e por aí vai. E o dólar também. Ele pode ter uma banda ali de 25, 30, depende, tá? Pontos, em que o cara pode tirar de preço, tá? O institucional pode tirar de preço, ou um outro player, o FT pode tirar de preço, que não vai interferir, não vai deixar barato ou caro para um outro player te peitar. Então você tem uma banda de não interferência no intraday, muito aprofundamento ou por modelagem, por aí vai, que é muito de como eu calculo o meu preço justo. Tá? A questão é, no passado, e hoje ainda, mas em menos escala, a grande briga do intraday entre tesourarias, day trade, não de posição, que é o que é a minoria, né, do PNL desses caras, é day trade, mas tinha muito, e ainda tem um pouco, em fundo. É muito de cara que ganha quem tem o maior lote. Porque se eu sei que a tesouraria B, eu sou do banco A, sei que a tesouraria B tem um VaR que ela não pode passar de 8, 9 mil contratos exposto em dólar, e eu sei as pontas pelas quais ele opera, tá? No mercado cambial ainda tem muito disso, saber por quem opera por quem, um conhece o broker, que conhece o outro, que sabe que quem está ligado lá é o banco B, eu sou do banco A e falo, é ele que está operando por ali, e o cara tem mais ou menos uma contagem de lote, mais ou menos, fala, cara, chega uma hora que esse cara bate 9 mil lotes, ou muito próximo. O cara está comprando, o banco A, eu sou o banco B, vendendo. Só que eu tenho 20 de VaR. Eu posso ficar exposto até 20, o cara até 9. Quando ele chega a 9, o que eu faço? Se o preço médio dele ainda está na minha zona de não interferência, eu vou empurro mais. Porque se eu empurrar mais, o cara tem que estar com 9 mil lotes, ele não pode ir para 10, ele não pode ir para 11, ele não pode comprar mais. O próximo passo desse cara é diminuir a posição ou estopar. Reduzir a posição ou estopar. Reduzir a posição de compra ou estopar é vender. Só que eu já estou vendido. Tá? Eu empurro para o stop dele ser a minha saída. Dentro de uma zona de não interferência. Óbvio. Só que, cara, precisa de muita experiência para fazer isso. Poucos tesoureiros tinham esse peito. Mas tem. 3. Então, pessoal, como eu falei, isso aqui eu acho fantástico, entendeu? Esse conhecimento que ele tem.
A didática dele é muito boa. E para quem já está no mercado há um tempinho, conhece sobre o mercado, sobre microestrutura de mercado, sobre como os grandes players, os institucionais operam, isso que ele falou, você percebe o quão frágil é você entrar num grupo de copy trade desses gigantes, tá? Seja esse de 6 mil pessoas, ou seja esse que você tinha que ter uma conta de pelo menos 100 mil reais de margem para poder operar. Você operava de 1 a 500 contratos. Quão frágil é? Ele já falou tudo isso no vídeo, mas então estou só reforçando aqui quão frágil é você aí do teu lado, na frente do teu computador, achando que está tudo lindo. Você tem lá 10 mil reais na conta e está operando com 20, com 30, com 40, com 50 contratos. Cara, você pode perder teus 10 mil em um piscar de olhos. Assim, ó, do nada. Do nada. Vem uma ordem exatamente como essa que ele acabou de falar, seja de um outro institucional, seja de alguém, de uma pessoa física mesmo, operando aí, botando 500 contratos, 1.000 contratos a mercado, ou no mercado, precisando estopar, ou precisando fechar a posição, mas vai fechar a posição agredindo, né? Então, mesmo que eu esteja comprado, mas eu vou agredir o mercado, cara, pode acontecer exatamente isso. Entendeu? O mercado pode dar um estouro, seja para baixo ou para cima, do nada, e tirar tua grana. Entendeu? Do nada, assim, ó. Estouro no índice aí não no dólar, 80 pontos, beleza. Eu já vi acontecer, sem ser essa situação que aconteceu agora, eu já vi acontecer, cara. Do dólar dar uma estilingada de 60, 70 pontos, assim, do nada. Do nada. Depois você vai ver, foi um swap do Banco Central, foi a zeragem de um fundo, algo assim, entendeu? Mas você, de fato, você dificilmente tem como saber realmente o que aconteceu. Dificilmente. A gente só soube disso por quê? Porque era um copy trade que é público, a menina veio lá se explicar, falou e tal, mas dificilmente você vai saber o que aconteceu. Então, a qualquer minuto, a qualquer instante, você pode estar sujeito a acontecer isso. Então, cara, seja consciente, cuide do seu capital, cuide do seu dinheiro e não opere alavancado. Esse é o ponto, é isso que eu venho falar aqui e venho repetir. E trouxe esse vídeo para vocês tomarem consciência disso, o quão perigoso é operar mercado financeiro. Então tá todo mundo aqui no oba-oba, vou fazer dinheiro, vou colocar 10 mil reais, vou fazer 10 mil com essa conta de 10 mil. Cara, não funciona assim, não é desse jeito que funciona, entendeu? Quer fazer 10 mil reais no mês, cara? É no mínimo, uma conta de 100 mil, cara. Parece, para quem tá chegando agora, para quem tem 2, 3 anos no mercado que ainda tá iludido nisso, pode falar, não, ele tá falando besteira, não sabe o que fala, cara. Eu tô aqui 9 anos, já perdi grana pra caramba. Hoje eu tenho ganhado, não ganho muito, ganho em relação ao potencial do mercado, ganho pouco, só que é consistente. É esse pouquinho que vai me levar longe, entendeu? E é isso que eu quero que você também pense. De pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, cara. É uma grande realidade. Só que, se me falassem isso há 5 anos atrás, eu também não acreditaria. Eu tive que experimentar o gosto amargo de perder muita grana para entender e aceitar que não tem como ficar rico. Primeiramente, você não fica rico com day trade, mas não tem como ficar rico nesse mercado de forma rápida, a não ser que você tenha sorte. Se você tiver sorte, você vai ganhar, e se continuar, vai perder de novo, tá bom? Então, dito isso, seguimos. 4 grandes bancos ou grandes fundos que ficavam nesse jogo. E você tinha o banco A, né? Na verdade o banco B, né? Então, é mais ou menos tudo que eu falei. Vamos aqui para frente para a gente ver a conclusão do que ele fala. Com fragilidade. 1000 lotes, você vai ali, no caso, você vai deslocar um ponto e meio, no caso do dólar, vai deslocar 15 pontos no índice. Não é esse tipo de fragilidade. São esses grandes grupos, ou os grandes COPs em número, mas que operam pequenininho, tá? Os 2 primeiros COPs da Bolsa. Tá? Foi o que eu acabei de falar, resumidamente, né? Ele está falando que eu já falei em outros vídeos até, mas assim, eu trouxe esse vídeo justamente porque ele tem uma profundidade maior, tecnicamente falando, sobre estrutura de mercado. Então, ele tem um conhecimento maior do que eu, é óbvio. Por quê? Porque ele atuou em instituições, ele atuou
do lado de lá, né? Então, ele atuou em bancos, em fundos e tudo mais. Então ele tem o conhecimento do outro lado. Terceiro, né? Tentou, né? Que era um famosão do croissant aí, tentou e não tá tão grande assim, tá? Então não tá dando para fazer nada em cima dele. Mas os dois grandes COPs eram frágeis, estão ficando cada vez menos frágeis. Estou gravando esse vídeo aqui, 27 de junho. Cara, assim, simplesmente sumiram os lotes dos caras. Tipo, tanto dinheiro dos clientes que foi perdido que aparentemente a galera desligou, tá no simulador, né? Porque você não vê mais o lote entrando ou saindo na magnitude que tinha para deslocar preço suficiente para a gente conseguir ganhar dinheiro de fora. Mas esses outros copos com menos gente, com um lotão, deve ter um ou dois aí ainda, cara, ligado? São muito frágeis. São muito, muito frágeis. Tá? E aquele cara que bate ali, quando bate o limite, que é aqueles 500 contratos para cada participante, ou o limite que cada um pré-estabeleceu para ir, né? Copiar até um valor, o máximo que ele pode fazer é rezar, pelo amor de Deus, não stop, pelo amor de Deus, não stop, não pode fazer mais nada, ou diminuir a posição. Tá? E quando chegar num ponto, vai diminuir a posição, porque, assim, tá operando no limite da margem, na maior parte das vezes. E o mercado sabe. Esse aqui é o ponto, o mercado sabe. O mercado não tá nem aí para os teus 5 lotinhos, para os 3 lotinhos do outro, para 10 do outro. Ele tá aí pro agregado. É isso que é legal, cara. É justamente isso que ele fala assim. Então, não importa se tem um lote, 2 lotes. É que de um em um, cara, se tem 6.000 pessoas, são 6.000 lotes. E aí sim você consegue trabalhar em cima disso. Então aí o institucional, o cara que está na outra ponta, consegue visualizar. Na verdade, não é o cara, né? É o robô dele ligado, o robô de alta frequência, consegue visualizar e consegue trabalhar em cima disso, fazendo front-running. O que é o front-running? Front-running é você comprar na frente, você perceber que esse cara tem urgência de comprar ou de vender, e você comprar ou vender na frente dele, e ser executado um pouco antes, entendeu? Então, se o cara compra em 100, você vai fazer o quê? Você vai comprar, vai antecipar a tua compra, né? E vai comprar em 99. E ele vai, sei lá, ele vai levar essa compra até 110. Você vai sair dessa compra em 108, em 107, em 106, entendeu? E isso é front-running. É você andar na frente do cara que, que tem urgência de fazer uma compra grande ou uma venda grande, independente se é stop ou se é montagem de posição, tá bom? Pro agregado ele tá. Pro agregado que opera idêntico, que é um copy trade, que segue, e pro agregado que opera similar, com ordem oco, stop parecido. Ok? Essa é a ideia desse vídeo. Tá? Explicar um pouco mais dos riscos de você. Então era isso, pessoal. Basicamente, ele finalizou aí. Então eu trouxe esse vídeo para vocês entenderem o quão frágil é você operar alavancado no mercado sem uma base sólida, sem um conhecimento aprofundado de mercado, entendeu? Ou sem um mentor, sem uma orientação. Esse cara, ele não o conheço pessoalmente, não converso com ele, mas assim, é alguém que eu sigo há muito tempo, que eu já fiz curso, é um dos poucos caras que eu acho honesto aqui dentro desse mercado, tá? Que não está vendendo, até onde eu sei, não está comercializando nenhum produto, né, financeiro, nem curso, nem nada, mas se ele tivesse também, eu particularmente não vejo problema nenhum em vender o conhecimento que ele tem, tá? Mas é um dos poucos que fala a verdade, fala que você não vai ficar rico e que fala para você começar devagar, como uma renda extra ou qualquer coisa do tipo, você não dependa do mercado financeiro para viver. Que o grande problema é que muita gente vem para cá desesperado achando que o mercado financeiro, o day trade, vai resolver a vida dela. E não vai, tá? Então, eu ouvi muito isso antes. Eu tô falando aqui propaganda a mesma coisa que eu ouvi muito. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, porque poucas pessoas falam isso, tá? E eu não acreditava também. Então, só fui acreditar a hora que eu comecei a vivenciar isso. E graças a Deus hoje eu sou positivo, ganho, faço um dinheirinho no mercado. Só que não foi seguindo e tentando fazer o que os gurus aí pregam para você fazer, tá? Beleza? Então,
Se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, deixe seu like aí, compartilha o vídeo para mais pessoas não cair nessas falácias, não cair nessas armadilhas, tá? E me ajuda aí no canal a produzir mais vídeo, mais conteúdo de valor para vocês, beleza? E se inscreva no canal aí, valeu? Então, dito isso, fico por aqui e até a próxima.